Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, meus alunos. Quem fala aqui é o Jefferson. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento embrionário humano entre o início da segunda semana de gestação ao final da quarta semana de gestação. Os componentes do grupo sou eu, Jefferson Alves Jacinto, e Cristiano Wellington, meu companheiro. A metodologia usada. O presente trabalho foi feito como uma didática alternativa referente ao estudo do desenvolvimento embrionário humano. Tendo conhecimento de que muitas vezes a visualização de eventos tridimensionais reais, principalmente em relação ao desenvolvimento embrionário, é de difícil compreensão, o presente trabalho usou uma técnica de reprodução de alguma das fases do desenvolvimento embrionário humano, usando massa de modelar, dessas massinhas que crianças usam no ensino fundamental, coloridas, para se criar um modelo em alto relevo, de fácil compreensão didática e com as cores realmente sendo o diferencial para mostrar, no caso, as partes, os tecidos, as células. Nos humanos, a fecundação ocorre na tuba uterina, 3 a 4 dias após a fecundação. A fecundação ela acontece na tuba uterina, entre o quarto e o terceiro dia, certo? O embrião chega no útero na fase de mórula, formado por entre 12 e 16 blastômeros, que são partes dessa mórula, seriam células. Após 2 e 3 dias, ele se implanta no útero, na fase de blástula ou blastocisto, ou seja, ele vai para o endométrio do útero e ocorre a anidação, que é a sua fixação, a sua implantação no útero para início da gestação. Nessa fase, o embrião possui uma camada mais externa de células conhecida como trofoblasto, que dará origem ao córion, e a camada celular interna, chamada de botão embrionário, que dará origem ao embrião e anexo embrionário. Aí nós estamos vendo aí, no caso, um ovário, onde aconteceu a ovulação. O óvulo ele foi levado para a tuba uterina e, no caso, houve a fecundação na própria tuba uterina e logo depois já começou a divisão. 2 blastômeros, 4 bastrômeros, mórula e assim por diante. E logo depois ele desceu para o útero e houve a anidação, onde que ele houve a sua fixação no endométrio. Aqui nós já temos nós aceleramos um pouquinho como que o nosso trabalho ele começa na segunda semana, indo para o início da segunda semana de gestação, indo para o final da quarta semana. Aí o que acontece? Nós já adiantamos, mas vamos falar um pouquinho sobre esse processo. No trofoblasto ocorrem modificações nas camadas externas e internas, formando o sincício trofoblasto. Vocês podem verificar aí o sincício trofoblasto é essa camada mais roxa aí. E o citotrofoblasto, que é essa camada mais rosa nesse desenho. O sincício trofoblasto libera enzimas responsáveis por abrir uma extensão nas células do endométrio, ou seja, ele vai perfurando o endométrio para ter a fixação do embrião. E essas enzimas também, elas vão começar a romper vasos sanguíneos para a nutrição, como está dizendo aí, nas células do endométrio para a nutrição do embrião. As camadas mais internas do citotrofoblasto, que cobrem o embrião, são as que cobrem o embrião, formam vilosidades do córion, o anexo embrionário, que originará futuramente a placenta. Mais modificações ocorrem de forma síncrona, como as camadas de células do embrioblasto, o epiblasto, responsável pela formação do embrião, âmnio, e também nós temos o hipoblasto, que é responsável pela formação do saco vitelínico, e o alantoide. Aí nós estamos vendo aí
Já o processo, o embrião já dentro do endométrio, aí nós temos aí o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, a formação da cavidade amniótica, que vai ter o líquido amniótico lá, o epiblasto, juntamente com o hipoblasto, que essas duas camadas vão formar um embrião posteriormente. Vasos capilares maternos rompidos, extravasando sangue para o interior da lacuna, que vai ser muito importante para a nutrição do embrião. As membranas de Hauser se formando, certo? Em relação à cavidade vitelínica. Nós temos aí também no caso, todas as partes já foram mostradas aí. Agora nós temos nosso embrião com massinha, que é dessa foto aí atrás, certo? Ele foi confeccionado com massa de modelar e essa é a etapa do 10º dia de desenvolvimento. Nós temos aí novamente o sincício trofoblasto, essa parte mais roxa. Nós temos um capilar materno rompido, que é essa massinha, essa parte mais vermelha. Nós temos o citotrofoblasto, essa camadazinha mais rosa. Nós temos o epiblasto, com a cavidade amniótica, essa camada azul. Nós temos o hipoblasto, que é essa camadazinha de células seria amarela. Nós temos a cavidade vitelínica e a membrana de Hauser, que é a parte mais inferior. O desenvolvimento embrionário humano, essa foto aqui nós estamos mostrando o que seria o nosso trabalho, que seria o desenvolvimento embrionário humano, certo? Nessas etapas, do 22º ao 28º dia, que é o foco do nosso trabalho. Esse é um corte longitudinal do embrião, certo? Aí a gente pode ver em destaque aí, em laranja, que é o saco vitelínico, certo? E um embrião dentro do líquido amniótico e todo o desenvolvimento dele. Vocês podem verificar que está diminuindo a quantidade de vitelo e assim por diante. O desenvolvimento embrionário na 22º dia de um corte transversal do embrião. Nós estamos vendo o âmnio, a cavidade amniótica, o embrião em azul. Nós temos também o início da notocorda, que é essa camada, esse filetezinho vermelho. Nós temos aqui também a membrana cloacal, que futuramente vai dar origem ao ânus. Nós temos a região do encéfalo. Nós temos um coraçãozinho primitivo, o saco vitelínico e a membrana vitelínica. O embrião no 22º dia. Depois de formar um embrião bilaminar, o embrioblasto se diferencia em duas camadas superpostas. O epiblasto, que tem origem ectoderma, e o hipoblasto, origem endoderma, que darão origem ao embrião. Nós temos a cavidade amniótica, que ela é formada pelo trofoblasto, ele forma uma camada de células achatadas que formarão o próprio âmnio, certo? É como se fossem azulejozinhos, células achatadas. O saco vitelínico é formado pela migração das células endodérmicas, do epiblasto. E nós temos a mesoderma extraembrionária. Ela é formada por células originadas do trofoblasto, ou seja, do citotrofoblasto, que darão origem à mesoderma extraembrionária, que é a camada que se localiza ao redor da cavidade amniótica e do saco vitelínico. Aquela camadazinha rosinha que a gente vê lá, aquele filetezinho. Nós vamos ver na próxima foto. Aí vocês podem ver ela aí, ó. Ela formando uma espéciezinha de um guarda-chuva e um saquinho embaixo, essa partezinha mais rosa. Nós já temos aqui mostrando o tubo neural, a crista neural, a notocorda. Nós temos a somatopleura, o celoma, que é o celoma intraembrionário, em comunicação com o celoma extraembrionário, ou cavidade. Temos a vesícula vitelínica. O embrião no 22º dia. Só um momento, estou desligando meu celular que ele não para de apitar. Embrião no 22º dia. Gastrulação. Na terceira semana aparece uma terceira camada,
de células, chamada de mesoderma. Esse é o processo de gastrulação, tá bom, gente? A primeira evidência da gastrulação é o aparecimento da linha primitiva, que é o espessamento da superfície dorsal da ectoderma em decorrência de uma convergência em direção à linha média do embrião. Nesse momento, se a gente tiver uma vista superior do embrião, ele é como se fosse um chinelo, uma sinela havaiana. E ele teria duas camadas que estariam enrugando para formar para estar nesse início da gastrulação. Nós temos a formação do suco primitivo, que resulta do movimento de células ao longo da linha primitiva. Nós temos o nó primitivo, ou nó de Hansen, que é o acúmulo de células na extremidade caudal do suco primitivo. E a mesoderma intraembrionária. São as células mesenquimais que passaram pela linha primitiva, ocupando o espaço entre a ectoderma e a endoderma. Aí nós temos aqui agora um corte longitudinal. Não dá para a gente ver isso que nós acabamos de falar agora, que isso seria mais uma visão superior. Nós não temos essa visão superior, certo? Aqui no nosso molde. Aí nós temos aqui o próximo desenvolvimento, que a gente vê que o saco vitelínico diminui, o embrião aumenta, a cavidade amniótica ela começa a meio que envolver o embrião, futuramente ela vai envolver todo o embrião. Nessa foto aí, gente, eu coloquei errado, está faltando a notocorda, que era o vermelhinho que fica entre o azul e o amarelo. Mas eu coloquei a foto errado aí. Nós temos o início do coração, errado não, né? Faltou só esse filetezinho vermelho. Nós temos aqui a placa cefálica, que vai dar origem ao encéfalo posteriormente. E logo ao lado você vê um vermelhinho aí, que vai ser o início do coração. Nós já temos aqui o intestino posterior, a placa caudal, certo? Que posteriormente vai dar origem à cloaca. Nós temos o pendúculo vitelínico e até o início do pendúculo, onde que vai ter o cordão umbilical. Nós temos o celoma extraembrionário e o saco vitelínico. Embrião no 26º dia. Esse é o embrião no 26º dia, desculpa, tá, gente? O sistema circulatório primitivo, na terceira semana, devido ao seu tamanho, o processo de difusão não é mais eficiente. Ou seja, porque o embrião está ficando cada vez maior. E antes, a nutrição dele era feita de célula a célula, de fusão, onde um meio que tem uma concentração maior de uma molécula, substância, vai para um meio menos concentrado. Mas a partir do momento que ele cresce, a gente percebe que não tem como nutrir um embrião, certo? Fornecer oxigênio e retirar excretas. Aí, devido a esse crescimento, já começa a acontecer a formação do coração e do sistema circulatório, que vai permitir fazer isso tudo, fornecer oxigênio, nutriente e retirar excretas. No 19º dia, na área cardiogênica, onde nós mostramos aquele pontinho vermelhinho, na região mesoderma intraembrionário, esplâncnica, começa um processo de espessamento, que adquire a forma de uma ferradura, ao redor da porção cefálica do embrião, que com o dobramento ele vai mais para a região do abdômen para formar o coração primitivo. Aqui nós temos agora um corte transversal na região mediana, no 26º dia, mostrando para vocês aí. Nós já temos aí o tubo neural, o glânguio espinhal em desenvolvimento, nós já temos o celoma intraembrionário agora, fantástico isso, né, gente? O intestino médio, ou seja, o corte foi feito na parte média, nós temos uma prega lateral, o celoma extraembrionário e o saco vitelínico cada vez mais diminuindo. Ok, embrião no 26º dia. A notocorda. Esse slide deveria estar um pouco mais atrás, mas ainda está o desenvolvimento acontecendo nesse momento. A notocorda, pelo nó de Hansen, células ectodérmicas penetram na mesoderma em direção da região cefálica, formando um bastão celular, processo notocordal. Essa notocorda tem a função de sustentação do embrião. Ou seja, gente, a notocorda no início, lógico que ela tem outras funções, mas ela tem uma função como se fosse a função de sustentação nessa região longitudinal do embrião.
A notocorda também, agora que vem uma parte importante dela, induz a transformação de partes da ectoderma para a formação do sistema nervoso, ou seja, ela induz a formação agora que vai ser o tubo neural. Agora a gente está vendo, nós já estamos pulando para o final da quarta semana, que seria o 20º dia, é um corte longitudinal. Nós já vemos o intestino anterior, intestino médio e posterior. Nós temos um septo transverso. Nós temos aqui também o cordão umbilical, que vai ser formado posteriormente pela união desses anexos embrionários, onde esse saco vitelínico vai fazer parte, certo? E nós temos o celoma extraembrionário. Embrião no 28º dia. Dobramentos. O embrião vão acontecer dobramentos. Para o embrião, que ele em tese ele seria plano, depois seria como se fosse um tubo. Aí o que acontece? Logo depois ele começa a encurvar para formar o feto naquela posiçãozinha que a gente consegue, aquela formação fetal, certo? Que parece que a gente está meio que encolhido. Os dobramentos. Depois de formada as 3 camadas germinativas, o embrião passa de uma forma laminar para uma forma tubular. Desta forma tubular, por processo de dobramentos e flexões, o embrião começa a adquirir uma nova forma. Os dobramentos podem acontecer no plano longitudinal, certo? Ou seja, formando um tubo, formando a prega cefálica e a prega caudal, e os dobramentos transversais, formando as pregas laterais. Ok, nós temos aqui novamente uma foto agora, que é um corte transversal, mostrando o desenvolvimento embrionário no final da quarta semana. Nós já temos o tubo neural, nós temos o mesentério dorsal, nós temos um resquício bem pequeno do vitelo, nós temos a cavidade peritoneal, que vai formar o peritônio, entendeu? Nós temos a parede ventral do corpo e temos um mesentério ventral, que está desaparecendo aos poucos. E temos uma camada somática da mesoderma. Gente, o nosso trabalho foi sobre isso. Espero que possamos ter ajudado vocês de alguma maneira no entendimento dessa ciência fantástica, que é o estudo do desenvolvimento do embrionário humano, ou seja, a partir de 2 células haploide e um único zigoto, nós chegamos a uma estrutura fantástica que é o ser humano. E que toda essa sabedoria da natureza seja passada para a gente ter uma sabedoria como ser humano e um grande crescimento espiritual para fazer o bem. Um abraço para todos, fiquem com Deus.